Olá, boa noite. Keila Chayane, certo? Vamos lá. Eu vou responder aqui a prova. E aí vou gravar esse vídeo aqui para você explicar algumas questões, tá? Então, eu vou te mandar o simulado. Você faz o simulado conforme for entendendo. Você tenta fazer o simulado, simula ele mesmo usando o tempo dos 240 minutos, né? Que no caso seriam 4 horas. E você simula esse ambiente tentando resolver o máximo possível, no tempo mais curto possível. E, e depois você me mostra a solução que você teve, beleza? Tá, eu vou responder aqui o simulado anterior que você me enviou, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar mandar isso aqui em PDF, tá? Resolução. Qual foi o exame mesmo? Ok. Provas adicionais. 2024. Acho que foi a primeira, né? Beleza. Vamos lá. Dadas as matrizes A, então a gente tem essa matriz que pode ser representada também com colchetes, tá? Então, deixa eu colocar um lápis melhor. Esse aqui eu acho que fica bom. Ok. Dá para ser representado também com colchetes, que no caso são que é esse símbolo aqui, tá? Então primeiro eu vou fazer o número aqui. 1, 3, 2, 4. E aí fecha o colchetes. Mas também pode ser parêntese, tá? Dá no mesmo, a simbologia é diferente, mas é a mesma coisa, tá? E B. Nossa, tô achando bem grosso isso aqui. Tá bom, acho que vou deixar esse. Pronto. E B, que no caso é a matriz 2, 0, 1, menos 1. Sempre preste muita atenção nesses sinais, tá? Então ele quer nessa questão que eu calcule a soma dessas duas matrizes, tá? Só que é muito simples, é basicamente como elas são matrizes 2 por 2, ou seja, duas linhas. Ó, as linhas são na horizontal, tá deitado. E as colunas são em pé, ó. Então as colunas estão em vermelho e as linhas estão em amarelo, tá? Opa, ficou tudo escuro aqui. Eu vou deixar assim, para diferenciar. Linhas em uma matriz e colunas na outra. Mas vamos lá. Como é uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, a gente consegue somar, porque elas têm a mesma base, basicamente, né? Então é só a gente escrever aqui a matriz e somar os termos. Então, se eu somar o primeiro termo com o primeiro termo, 1 mais 2 vai ser 3, né? Vou deixar aí só para fins didáticos. Então, a segunda linha e segunda coluna é 2 mais 0, tá? E a segunda, não, no caso a primeira linha e segunda coluna, né? Eu falei errado, mas tudo bem. E agora, segunda linha, primeira coluna, é o número 3 na matriz A e na matriz B é 1. Agora, segunda linha e segunda coluna é o número 4 na matriz A, mais o menos 1, né? No caso, eu vou colocar entre parênteses, né? Tá? Isso é importante.
porque você tem um número negativo. Então, quando você for somar um número positivo com um negativo, coloca parêntese, não custa nada, tá? É bom até que você não se perde e acaba colocando o mais sem querer, tá? Então, quando for negativo, coloca o parêntese e o sinal também dentro do parêntese, beleza? Então, agora é só somar de boa. 1 mais 2, 3. 2 mais 0, 2. 3 mais 1, 4. E 4 mais menos 1, que é o mesmo que 4 menos 1, tá? O mais ele não altera o sinal negativo, somente se, né, vamos abrir um parêntese aqui. Se fosse 4 menos 1, aí a gente ia ter que usar esse menos aqui da operação para alterar o sinal do número que está dentro do parêntese. Ou seja, alterando o sinal, qual é o oposto de negativo? Positivo. Então ficaria 4 mais 1, que é igual a 5. Mas, nessa situação, o mais é que está na operação. A gente está somando, né? Não é uma soma? Então vai ficar 4 mais menos 1. Não altera o sinal, fica menos 1 mesmo, tá? Então, no fim, fica 3. Beleza? Ou seja, se a gente for marcar a alternativa no gabarito da prova, a linha 1, é o 3, 2, e a linha 2, 4, 3. No caso, vou colocar as alternativas aqui na tela. Que no caso é a letrinha A. Letra A. Beleza? Beleza. Agora questão 2. Questão 2. Calcula a determinante da matriz C. Vou colocar aqui a questão. Beleza. Então vamos lá. Para calcular uma determinante de uma matriz 2 por 2, né? Que nesse caso é duas linhas e duas colunas. É só multiplicar na diagonal, né? Multiplicar os termos. Você multiplica, no caso, tem a diagonal primária, que é o 2 vezes o 4. E depois você multiplica o 3 vezes o 1. Tá? E aí a determinante é um resultado numérico, né? Então, quando a gente for multiplicar os termos, a gente vai realizar uma subtração, tá? Então, o primeiro número, que é o 2, multiplicando 4, fica positivo, tá? No caso aqui eu coloquei vermelho, deixa eu colocar verde e vermelho aqui para simbolizar positivo e negativo, certo? Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes 1. Vai ficar 3, tá? Só multiplicar aqui só calcular aqui, vai ser 8 menos 3, que é igual a 5. Então, a determinante
dessa matriz aqui é 5. Aí vou abrir aqui um parêntese, né? Para caso aconteça de cair uma matriz de ordem 3, né? Essa aqui é de ordem 2, né? Que tem dois termos, duas linhas e duas colunas. Mas caso fosse, tá? Uma matriz 3 por 3, né? Vou colocar aqui números aleatórios. Eu vou manter aqui os termos, mas vou colocar novos aqui, tá? Então vou colocar aqui um 3, um 2, um 5, um 3 e um 2. Pronto, só para criar aqui uma matriz, eu vou chamar de D, tá? Uma outra situação. Como ela... Eu não gosto desses parênteses, tá? Vou colocar colchetes, que eu acho mais bonito. Fica mais organizado. Vamos lá. Como eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, né? Para calcular a determinante dessa matriz, a gente usa um método de Sarrus, ou de Sarri, algumas pessoas falam, né? Que consiste em repetir as duas primeiras colunas ao lado. 2, 3, 5, 1, 4, 3. Então, a gente tem uma extensão aqui da nossa matriz, tá? Deixa eu apagar aqui essas linhas. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, multiplicar as diagonais, tá? Então, primeiro, vamos diagonar de cima para baixo. Multiplica 1 vezes 4, vezes 2, 1 vezes 2, vezes 5, 3 vezes 3, vezes 3, tá? Vai ficar o seguinte, vou escrever aqui, tá? 2 vezes 4, vezes 2. Essa é a primeira multiplicação. A segunda, como a gente está multiplicando de cima para baixo, era para eu ter colocado verde, né? Tudo bem. Para simbolizar que é positivo. Beleza. Então, a gente vai somar, certo? Então, a primeira diagonal, que foi 2 vezes 4 vezes 2, multiplica. Eu vou somar agora com a próxima diagonal que vai vir, né? Que é 1 vezes 2 vezes 5. Vou escrever aqui a multiplicação, tá? Depois a gente multiplica. Mais 3 vezes 3 vezes 3. E agora a gente vai para as diagonais negativas, tá? Então eu vou fazer de vermelho aqui. 5 vezes 4 vezes 3. 3 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 3 vezes 1. Eu vou pintar de branco depois aqui, tá? Mas vamos lá. Como são diagonais negativas, a gente vai colocar um sinal negativo aqui na frente, tá? Vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3. Mais. A gente só coloca o menos aqui na frente, tá? Então agora continua sendo mais. Estou somando aqui as multiplicações e depois vou usar o menos ali, tá? Vamos com calma. Então, 5 vezes 4 vezes 3. E agora 3 vezes 2 vezes 2.
mais a próxima 2 vezes 3 vezes 1. Tá? Agora vamos calcular aqui as multiplicações. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. Mais. Próxima multiplicação. 1 vezes 2. 1 vezes o 2, 2. 2 vezes 5, 10. Mais. Estou usando o mais aqui, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora eu uso menos. Menos. Agora eu vou para a próxima multiplicação. Eu posso até somar aqui já, tá? Só para já deixar embaixo. 16 mais 10, 26. 26 mais 27, 53. Menos. Vamos lá para a próxima, tá? Fazer as multiplicações. Embaixo eu faço a operação básica, tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Mais, ó, seguindo o sinal, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 aqui. Mais de novo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, ó, vamos somar aqui isso aqui tudo. Vai ficar 60 mais 12, 72. Eita, como ficou peba. 72 mais 60, 78, certo? Deixa eu ver se está certo, só conferindo aqui, tá? 1 vezes 3 vezes 2. Só conferindo aqui. 2 vezes 2 vezes 5. Não. 6 vezes 2, tá certo. Vamos lá. Só conferindo, ver se não tinha algum erro aqui, que eu achei estranho. Mas tá certo. Então vai ficar menos 78. E aqui, vamos lá, tem uma observação a ser feita, né? O número maior aqui é o número maior entre aspas, tá? Um número negativo é menor do que um número positivo. Mas nesse caso, ignorando esse menos aqui, tá? O 78 acaba sendo um valor numericamente maior do que o 53. Como ele tem um sinal negativo na frente, então esse sinal negativo prevalece. Se fosse o contrário e o 53 fosse negativo e o 78 positivo, aí seria positivo, tá? Mas como o 78 tem um sinal negativo na frente e ele numericamente é maior do que o 53, então o negativo prevalece, tá? Então a gente só faz uma conta de menos, né? Já que tem sinais iguais, a gente faz uma conta de menos. Então você pode usar a analogia do seguinte: digamos que você esteja devendo seu saldo, né, no banco. É um saldo negativo de R$ 78, tá? E de repente você paga
mais R$ 53. Você está pagando sua dívida, né? Não por completo. E aí, como você está pagando e ainda assim vai continuar devendo, então o sinal acaba ficando negativo ainda, né? Sua conta do banco ainda fica negativa, ela não fica positiva porque você está pagando um valor menor do que sua dívida. Então vamos lá, 8 menos 3, deixa eu escrever aqui os zeros, 5, e 7 menos 5, 2. Então, o valor da determinante acaba sendo de menos... Eita, ficou bem grosso agora. Ficou menos 25. Beleza? Então é isso. Ó, já dei um extra aqui, tá? Vamos lá para a próxima. Vamos lá, próxima situação aqui. Próxima questão. Considere o seguinte sistema linear. Então temos o sistema linear 2x mais y igual a 5. E o outro sistema, e a outra equação é o x menos y igual a 1. Então, nessa situação aqui, nesse sistema linear, ele acaba sendo bem fácil de resolver porque a gente já tem uma incógnita que está negando a outra, eliminando a outra. Então, se caso não fosse, que daqui a pouco eu vou mostrar mais um caso diferente, né, em que não haja é, essa eliminação assim logo de cara. Mas vamos lá. Na primeira equação a gente tem 2x, tá? Mais y igual a 5. Não tem como eu descobrir o valor de nenhuma incógnita. Incógnita que eu falo é x ou y, tá? Porque eu não tenho o valor de nenhuma das duas. Tipo, se eu tivesse o x, eu ia conseguir descobrir o y. Né? Se eu soubesse um valor para o x, eu ia saber descobrir o y, mas eu não tenho. Não tenho nem x e nem y. Não sei nem que números são esses, tá? Então, por isso que elas se chamam incógnitas, porque são números que eu não conheço. E aí, para representar isso, eu coloco uma letra. Para dizer que é aquele número x, aquele lá, que eu não sei qual é. Mas vamos lá. Então, o foco é eliminar uma das incógnitas no sistema. Como eu tenho outra equação aqui que tem x menos y, eu consigo eliminar o y com o y porque ele tem sinais diferentes. Então basta eu somar as duas equações, tá? Vou somar. Deixa eu apagar essa imagem daqui. Ó, vou fazer uma soma, tá? 5 mais 1, 6, né? Eu comecei aqui do final, mas não tem problema. Y menos y seria a mesma coisa de dizer, se eu tenho um número e tiro ele, quanto eu fico? Zero. Então, não fica nada. Eu poderia simplesmente nem colocar o zero, nem precisava, né? Tá, mas vou colocar aqui só pelo ensino, tá? 2x mais x, né? Mesma coisa se você dizer, se eu tenho duas laranjas e ganho mais uma laranja, com quantas laranjas eu fico? X é a laranja, tá? Então fica 3 laranjas, 3x. Então, 3x mais 0, 3x, igual a 6. Então aqui a gente tem uma equação bem simples, tá? Como a gente elimina uma multiplicação com uma divisão. Então vou dividir os dois lados por 3 para equilibrar, né? Se eu estou dividindo de um lado, tenho que dividir do outro. 3 dividido por 3, 1. Né? Não preciso escrever um x, né? Bota somente o x, tá? Eliminou o 3. E aqui, 6 dividido por 3. Se eu tenho 6 e quero dividir por 3, ó, bota uma bolinha em cada um, caso você não consiga
fazer a operação de divisão normalmente, tá? E aí, cada um fica com 2. Então o resultado é 2, tá? A gente descobriu o x. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Porque a gente só tem o x, tá? O x é 2. Mas e o y? A gente pega qualquer uma dessas equações, vai dar no mesmo, tá? A gente vai conseguir encontrar o y. Mas vamos pegar o que está positivo. Deixa eu só apagar aqui. Vamos pegar o que está positivo. Vai ficar 2x, né? Mais y igual a 5. Só substituir o x agora. O x não é 2. Multiplica 2 vezes 2. Mais y igual a 5. Toma cuidado, né? Quando for fazer essas operações. Faça com calma. Observe direitinho. Leia, releia. Fez a conta toda? Repassa tudo. Faz com direitinho aí devagar que dá certo. 2 vezes 2, 4. Mais y igual a 5. Então o que, que a gente faz para resolver essa equação? A gente tem que isolar o y, deixar ele sozinho. Então, muitos professores falam que você tem que passar o 4 para o outro lado. Mas assim, o que acontece de verdade é que eu estou tirando o 4 de ambos os lados. Tipo assim, eu estou tirando o menos 4 de um lado e tirando do outro. Então, quando a gente resolver, vai parecer que você passou para o outro lado. Tipo, menos 4 mais 4, 0. Então, elimina esses dois. Aí fica y igual a 5 menos 4. Y, 5 menos 4, igual a 1. Então, a gente descobriu aqui qual é o valor de x e o valor de y, né? Aí, no caso, na questão, ele colocou aqui entre parênteses, tá? 2 e 1. Então, a solução desse sistema é esse resultado aqui. Que, neste caso, seria a letra A. Beleza? Então vou parar por aqui hoje, tá? Se amanhã eu conseguir, continuo gravando para você, tirando algumas dúvidas. Se você tiver dúvida em uma questão específica, você fala, tá? Eu vou te mandar esse material agora. É isso. Obrigado aí. Boa noite.